Um fato interessante sobre o combate a piolhos. Ela fundou sua empresa, Mais Que Piolhos, graças ao seu trabalho árduo e à determinação de resolver esse problema incômodo. Com o desejo de ajudar as pessoas, ela se tornou uma especialista em eliminar piolhos, que muitas vezes causam constrangimento e frustração nas famílias. Hoje, sua história de sucesso inspira. Ela ganha até $3.000 por dia, provando que a criatividade pode transformar dificuldades em oportunidades lucrativas. Ela oferece seus serviços não apenas para famílias comuns, mas também trabalhou com celebridades e famílias políticas, mostrando sua abordagem única em um campo desafiador. Sua trajetória nos lembra que até os menores problemas podem levar a grandes avanços com a mentalidade certa. Combinando seu conhecimento com estratégias inovadoras, ela revolucionou a indústria de tratamento de piolhos. Em vez de ver os piolhos como um incômodo, ela os transformou em um negócio próspero, mostrando como a dedicação e uma atitude positiva podem abrir caminhos para o sucesso. Quem diria que piolhos poderiam levar a uma carreira tão impressionante? Você já parou para pensar por que a honra é importante no esporte? Em 2013, o lutador indiano Yogeshwar Dutt ganhou destaque ao recusar a medalha de prata olímpica. Essa decisão veio após a notícia de que o atleta russo, que originalmente ganhou a medalha de ouro, testou positivo para substâncias proibidas após sua morte. Em vez de ficar com a medalha que tecnicamente era dele, Dutt quis homenagear a família do atleta falecido e sua perda. Ao fazer essa escolha, ele destacou a importância do espírito esportivo e da ética acima do benefício pessoal. Não se tratava apenas de vencer, era um reconhecimento do trabalho duro e da dedicação que cada atleta traz para o esporte. A decisão de Dutt gerou discussões sobre a honestidade no esporte e como percebemos o sucesso. Com que frequência vemos tais demonstrações de honra em um ambiente competitivo? Você pode achar que as vitaminas B são apenas uma grande família, mas na verdade, elas formam um grupo bastante diversificado. As vitaminas B são um conjunto de compostos distintos, cada um com uma função única no seu corpo. Elas estão agrupadas porque costumam ser encontradas nos mesmos alimentos como grãos integrais, carnes, ovos e verduras. Além disso, têm um objetivo comum: ajudar a prevenir doenças relacionadas à falta delas. Por exemplo, a vitamina B1 ajuda a transformar alimentos em energia, enquanto a vitamina B12 é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e para manter o sistema nervoso saudável. Como cada vitamina B tem sua própria função, é importante consumi-las em quantidades equilibradas para a sua saúde geral. Então, seja uma salada de espinafre ou um prato nutritivo de aveia, lembre-se de que cada vitamina B está trabalhando duro para te manter em ótima forma. Na próxima vez que você pensar em nutrição, considere como esses aliados inesperados se juntam para o seu bem-estar. Você já viu um arco brilhante? Esse fenômeno óptico incrível acontece quando a luz do sol interage com pequenas gotas de água, criando um brilho colorido e circular que lembra um arco-íris. O milagre acontece quando você está em uma montanha ou em um lugar alto e observa sua sombra nas nuvens nebulosas abaixo. Quando a luz do sol é refratada e refletida nas gotas, ela forma esse halo brilhante ao redor da sua sombra, criando uma vista impressionante que parece um show de luzes pessoal no céu. Arcos brilhantes são raros e fascinantes, encantando aqueles que têm a sorte de vê-los. Esse efeito hipnotizante pode provocar uma sensação de maravilha e conexão com a natureza, lembrando-nos da beleza que simples interações podem criar em nosso mundo. Perfeito para fotógrafos e amantes da natureza, os arcos brilhantes despertam curiosidade e admiração pela magnificência da luz natural e da atmosfera. Então, da próxima vez que você estiver em uma trilha e ver névoa, fique atento a esse fenômeno mágico. Fatos incríveis sobre palavras alemãs. A palavra oficial mais longa em alemão é Rindfleisch, Etikettungsüberwachungsaufgaben über Tagungsgesetz, que significa Lei sobre a Rotulagem da Carne Bovina. Essa palavra tem 63 letras e destaca a singularidade da língua alemã, onde é possível unir palavras curtas em uma única palavra longa. Esse termo foi criado para descrever tarefas específicas de controle da rotulagem de produtos de carne bovina, para que os consumidores saibam o que estão comprando. Na Alemanha, onde a precisão e a clareza da linguagem são valorizadas, palavras longas ajudam a transmitir significados detalhados de uma vez. Imagine como deve ser difícil pronunciar essa palavra em uma conversa. Embora possa parecer complicado, isso reflete um aspecto interessante do funcionamento da língua alemã. O que você acha? Será que alguma vez teremos uma palavra assim tão longa em inglês?
É verdade que Space Invaders tem um segredo engenhoso. Este clássico dos videogames, lançado em 1978, é conhecido por seu gameplay simples mas envolvente. Seu criador, Tomohiro Nishikado, tomou uma decisão de design inteligente que destacou o jogo. Ele adicionou intencionalmente um atraso quando mais inimigos alienígenas apareciam na tela. Em vez de todos os invasores se moverem suavemente, eles aceleravam à medida que aumentava o número. Esse atraso era inicialmente uma limitação técnica, mas rapidamente se tornou uma característica que adicionava emoção e dificuldade. À medida que os jogadores avançavam e a tela se enchia de naves alienígenas, a velocidade aumentada criava uma pressão intensa para reações rápidas. Essa escolha de design não só tornou o jogo mais desafiador, mas também manteve os jogadores na expectativa, incentivando-os a melhorar suas habilidades. Space Invaders se tornou um sucesso revolucionário, influenciando muitos jogos que vieram depois. Quem diria que limitações técnicas poderiam inspirar tanta criatividade? Você pode ficar chocado ao saber que os dinossauros quase desapareceram. Pode parecer inacreditável, mas um evento catastrófico ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de largura atingiu o que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. Essa colisão monumental liberou uma energia equivalente a mais de 1 milhão de bombas atômicas, criando a cratera de Chicxulub e desencadeando mudanças catastróficas no ambiente da Terra. Poeira e detritos foram lançados para o alto na atmosfera, bloqueando efetivamente a luz do Sol por um longo período. Com a queda das temperaturas e a destruição dos ecossistemas, as condições severas levaram à extinção de cerca de 75% de todas as espécies, incluindo os majestosos dinossauros não aviários, que dominaram a vida terrestre por mais de 160 milhões de anos. A perda dessas criaturas colossais permitiu que os mamíferos prosperassem após sua extinção, abrindo caminho para a rica diversidade de vida que vemos hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para um esqueleto de dinossauro ou assistir a um filme com esses gigantes pré-históricos, reserve um momento para apreciar o quão perto estivemos de viver em um mundo sem sua magnífica presença. A maioria das pessoas não conhece esta dica sobre escovas de dente. Dentistas recomendam manter as escovas de dente a pelo menos 2 metros de distância dos banheiros para evitar contaminação. Pode parecer surpreendente, mas essa dica tem uma boa razão. Quando você dá descarga no banheiro, pequenas gotículas de água podem se espalhar pelo ar, carregando bactérias e outras partículas. Essas gotículas podem se depositar em superfícies próximas, incluindo sua escova de dente. Mantendo uma distância de pelo menos 2 metros, você reduz significativamente o risco de sua escova entrar em contato com micróbios prejudiciais. Essa prática simples ajuda a manter a saúde bucal e a higiene. Lembre-se, sua boca é a entrada do seu corpo, e manter a escova de dente limpa é extremamente importante. Além disso, considere guardar a escova de dente na vertical, em um suporte que permita que ela seque, pois a umidade pode favorecer o crescimento de micróbios. Então, da próxima vez que você organizar seu banheiro, não se esqueça dessa regra simples, porque arriscar sua saúde se uma pequena distância pode fazer uma grande diferença. É verdade que na Inglaterra existe um mar congelado. Sim, pode parecer estranho, mas realmente há menções a um mar congelado na Inglaterra, que simboliza algo maior do que apenas um conto de inverno. Essa superfície congelada reflete medos profundos e a paranoia das pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. A imagem evoca uma atmosfera de isolamento e frio, mostrando como a sociedade muitas vezes vê as questões de saúde mental. Para muitos, esse mar congelado é uma metáfora da luta diária, quando se sente emocionalmente entorpecido ou preso. Essas percepções ressaltam a importância de conversas sobre saúde mental, nos levando a refletir sobre como o ambiente afeta nosso estado de espírito. Ao explorar essa imagem fria, fazemos uma pergunta importante: como podemos criar espaços mais acolhedores e de apoio para aqueles que precisam de ajuda com a saúde mental? Você já se perguntou por que a brócolis existe hoje? A brócolis não é apenas um vegetal comum do supermercado, é uma maravilha criada pelo homem. Originalmente, esse vegetal verde foi desenvolvido a partir de uma planta de mostarda selvagem, e isso levou centenas de anos de seleção. Os agricultores escolhiam plantas com características desejadas, como tamanho e sabor, cultivando apenas as melhores. Junto com a brócolis, vegetais como a couve-flor e o repolho
também vieram dessas mesmas fontes selvagens, mostrando nossa capacidade de modificar a natureza para atender às nossas necessidades. Não é incrível pensar que cada vez que você come brócolis está desfrutando de um produto da engenhosidade humana? É um lembrete de como podemos adaptar e transformar a natureza, convertendo plantas selvagens em alimentos úteis que consumimos hoje. Então, da próxima vez que você ver brócolis no seu prato, lembre-se, é mais do que apenas um vegetal. É um símbolo da nossa conexão com a agricultura. Difícil de acreditar, mas são apenas 1,5 minutos. O voo comercial mais curto do mundo é uma viagem incrível de apenas 2,7 quilômetros, ligando as pequenas ilhas de Westray e Papa Westray nas ilhas Orkney, na Escócia. Este voo único, operado pela Logan Air, leva menos tempo do que muitas chamadas telefônicas curtas. Os passageiros embarcam em um pequeno avião e em poucos minutos pousam na ilha vizinha. Essa curta viagem é extremamente importante para os moradores das ilhas, permitindo que eles cheguem ao trabalho, à escola ou a consultas médicas sem longas esperas em balsas. Imagine decolar, voar pelo céu e pousar antes de terminar sua xícara de chá. Embora possa parecer uma curta distância, isso destaca a importância da conexão em áreas remotas. Além disso, as vistas deslumbrantes das belas ilhas Orkney tornam cada segundo de voo inesquecível. Quem poderia imaginar que um voo poderia ser tão curto e, ao mesmo tempo, tão especial? Você já se perguntou por que algumas pessoas sentem traição? O delírio de Capgras é um estado psicológico fascinante, onde as pessoas acreditam que seus entes queridos foram substituídos por sósias idênticos. Imagine olhar para sua mãe ou parceiro e sentir que não é a mesma pessoa que você conhece, mas um sósia astuto. Essa crença estranha mistura paranoia e elementos de ficção científica, distorcendo a percepção da realidade. Pesquisas mostram que o delírio de Capgras frequentemente ocorre em pessoas com lesões cerebrais ou certos transtornos mentais, prejudicando sua capacidade de reconhecer rostos familiares. A mente engana, fazendo-as duvidar da autenticidade das pessoas mais próximas. Esse estado afeta não apenas quem o vive, mas também causa preocupação em familiares que assistem impotentes enquanto seus entes queridos lutam com essa realidade confusa. Como podemos entender melhor esse delírio e ajudar os afetados? Segredos da troca de mensagens. O que escondemos uns dos outros. Impressionantes. 95% das pessoas admitem que escrevem coisas que nunca diriam pessoalmente. Por que isso acontece? A troca de mensagens cria uma distância única, permitindo que expressemos nossos sentimentos com mais coragem, peçamos desculpas ou até discutamos temas difíceis. Essa distância pode parecer segura, permitindo que emoções sinceras apareçam sem a pressão do contato pessoal. No entanto, embora essa facilidade possa levar a conversas honestas, também pode causar mal-entendidos. O tom e a linguagem corporal, que ajudam a transmitir o significado na comunicação ao vivo, se perdem facilmente em mensagens de texto. Você já recebeu uma mensagem que te fez pensar se o remetente estava brincando ou falando sério? Esse fenômeno mostra como a comunicação digital pode borrar as fronteiras das intenções. Embora a troca de mensagens possa ser libertadora, é importante lembrar que uma conversa bem feita pode trazer mais clareza e conexão. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone, pense se sua mensagem não seria mais clara se fosse dita pessoalmente. Você pode se surpreender ao saber que piscamos 25 mil vezes por semana. Acredite ou não, esse número impressionante equivale a cerca de 3.600 piscadas todos os dias. Cada vez que suas pálpebras se fecham, não é apenas um movimento simples. Elas são essenciais para hidratar seus olhos. Quando você pisca, as lágrimas se espalham pela superfície dos seus olhos, limpando sujeira e detritos que podem irritar sua visão. Pense nisso como um mini limpador de para-brisa para os seus olhos. Embora piscar possa parecer uma resposta automática, ele desempenha um papel vital na manutenção da saúde ocular e na garantia de uma visão clara. Você também pode notar como a frequência das suas piscadas muda, dependendo do que está fazendo. Quando você se concentra intensamente, como ao ler ou trabalhar no computador, tende a piscar menos, o que pode causar desconforto e secura. Fatores como o ambiente, o estado emocional ou até mesmo a quantidade de tempo de tela que você tem podem influenciar a frequência com que você pisca, causando variações nesse ato discreto, mas essencial.
Na próxima vez que você perceber que está piscando, aprecie sua importância para manter sua visão nítida e confortável. Você já se perguntou por que Tenochtitlan era extraordinária? Esta incrível cidade foi a capital do Império Azteca, fundada em 1325, em uma pequena ilha no lago Texcoco, no coração da atual cidade do México. Tenochtitlan era famosa por suas impressionantes maravilhas arquitetônicas, incluindo pirâmides deslumbrantes e grandes templos que destacavam as habilidades avançadas de engenharia dos astecas. Com uma população superior a 200 mil, prosperou como um centro movimentado de comércio, cultura e inovação, rivalizando com algumas das maiores cidades da Europa na época. A cidade contava com uma rede elaborada de canais e caminhos que facilitavam o transporte e o comércio. Os astecas desenvolveram de forma engenhosa sistemas agrícolas conhecidos como chinampas, ou jardins flutuantes, que permitiam cultivar alimentos diretamente nas águas rasas do lago, garantindo um suprimento constante de comida para seu povo. Tenochtitlan não era apenas uma cidade, era um vibrante centro cultural e político, repleto de arte, religião e um forte senso de comunidade. Embora tenha caído nas mãos dos conquistadores espanhóis em 1521, o legado notável de Tenochtitlan continua a influenciar a identidade e a cultura do México até hoje. Não é fascinante explorar um capítulo tão rico da história? Incrível, mas as proteínas realmente podem restaurar a visão. Pesquisadores do Instituto KAIST na Coreia do Sul fizeram uma descoberta revolucionária ao eliminar uma proteína chamada PROX1 em camundongos. Esse processo surpreendente levou à regeneração da retina, o que é crucial para nossa visão. Mais impressionante ainda é que essa regeneração ocorreu sem cirurgia. Enquanto os cientistas continuam trabalhando nas fases iniciais da pesquisa, eles estão otimistas quanto ao seu potencial para os humanos. Se essa descoberta puder ser adaptada para pessoas, podemos estar à beira de uma nova era no tratamento da perda de visão, trazendo esperança para milhões que sofrem de doenças da retina. Embora o caminho de camundongos para humanos seja desafiador, essa pesquisa abre portas para soluções inovadoras que podem um dia nos permitir restaurar a visão sem procedimentos invasivos. O que você acha sobre o futuro da restauração da visão? Simpatia e empatia são dois conceitos relacionados à compreensão dos sentimentos, mas desempenham papéis diferentes em nossas interações com os outros. Simpatia é quando sentimos pena de alguém, muitas vezes projetando nossos próprios sentimentos na situação deles. Por exemplo, se um amigo perde um animal de estimação, podemos expressar uma tristeza semelhante à que sentimos ao perder o nosso. Já a empatia exige uma compreensão mais profunda. Reconhecemos a dor do outro sem torná-la nossa. Um verdadeiro empata pode sentir o estado emocional do outro e reagir com compaixão, superando a distância entre saber e sentir. Curiosamente, algumas pessoas com traços psicopáticos podem entender intelectualmente as emoções, mas têm dificuldades em vivenciá-las, o que destaca a profundidade da empatia. Essa diferença mostra que a empatia promove relacionamentos significativos, enriquecendo nossa experiência humana comum. Como podemos desenvolver mais empatia em nosso dia a dia? Por que o Cofre Century se destaca? Este impressionante cofre oferece recursos de segurança de primeira linha que garantem sua tranquilidade. Com sua fechadura programável, você pode definir uma combinação fácil de lembrar, mas difícil de quebrar. Além disso, ele possui um alarme que dispara em caso de tentativa de arrombamento, alertando você sobre atividades suspeitas. A segurança também é importante para as famílias. Por isso, o cofre conta com uma trava infantil que impede que crianças pequenas tenham acesso aos seus bens. Além disso, o cofre possui certificação UL de proteção contra fogo, o que significa que seus documentos importantes e objetos de valor estão protegidos contra incêndios. Seja para guardar joias, documentos importantes ou relíquias de família, o Cofre Century garante a segurança contra roubo e fogo. Não é bom ter uma proteção tão confiável para seus bens? Você consegue imaginar que a cor amarela assusta algumas pessoas? A xantofobia é um estado interessante, onde as pessoas sentem um medo intenso da cor amarela. Isso pode variar de um desconforto a uma crise de pânico, muitas vezes provocada por objetos ou situações que têm muito amarelo, como um ônibus escolar ou o sol brilhante. Para quem sofre com isso, o amarelo não é apenas uma cor. Ele pode simbolizar ansiedade e preocupação, assim como outras fobias, transformando até as coisas mais simples em fontes de medo.
Esse medo único pode surgir de experiências pessoais, como associações negativas com a cor, ou até de influências culturais, onde o amarelo está ligado à cautela ou aviso. Curiosamente, pesquisas mostram que fobias como a xantofobia podem afetar a vida cotidiana, fazendo com que as pessoas evitem certos lugares, roupas ou até alimentos. Ao aprender mais sobre essas fobias, entendemos melhor a complexa relação entre cores e emoções. Quais outros medos, na sua opinião, podem nos surpreender? Poucos sabem, mas o Q perolado tem significado. Esse espaço interessante entre o polegar e o indicador, conhecido como Q perolado, não é apenas um termo da moda. Ele desempenha um papel importante na forma como seguramos as coisas e até influencia nossa caligrafia. Quando você segura uma caneta, essa pequena área ajuda a controlar os movimentos, garantindo traços suaves e precisos. Curiosamente, ela não só ajuda na escrita, mas também adiciona um elemento decorativo à caligrafia, destacando o estilo pessoal. Diferentes estilos de escrita frequentemente enfatizam essa pegada única, tornando a caligrafia de cada pessoa inconfundível. Isso significa que a maneira como você segura a caneta afeta seu estilo único e pode até impactar a legibilidade da sua escrita. Na próxima vez que você pegar uma caneta, pense no seu cooperolado e em como ele molda as palavras que você escreve. Você já se perguntou como isso influencia sua pegada? O que realmente sustenta a vida na Antártica? Os ecossistemas únicos deste continente gelado são lar de organismos incríveis, chamados extremófilos. Essas formas de vida notáveis se adaptaram para sobreviver em condições extremas, prosperando onde a maioria das outras criaturas não conseguiria. Na Antártica, o ambiente severo e desértico é caracterizado por temperaturas congelantes e recursos limitados, tornando-o difícil para a habitação. No entanto, os extremófilos encontram maneiras de sobreviver, usando proteínas antifúngicas para proteger suas células ou se adaptando a uma quantidade mínima de água. Essas condições, no entanto, não afetam apenas os seres vivos. Elas também criam desafios para os pesquisadores, que trabalham em estações por todo o continente. A escassez de comida e água pode complicar tudo, desde a vida cotidiana até a realização de experimentos científicos. Compreender como a vida sobrevive em condições tão extremas ajuda os cientistas a explorar as possibilidades de vida além da Terra e demonstra a resiliência da natureza diante das dificuldades. Você já se perguntou por que o número de overdoses por drogas está aumentando? Em 2015, mais de 50 mil mortes por overdose ocorreram nos Estados Unidos, tornando-se um sério problema de saúde pública. Esse número não é apenas uma estatística, são vidas reais e famílias afetadas. O aumento das mortes por overdose destaca a necessidade de estratégias nacionais mais eficazes no combate às dependências e ao uso abusivo de drogas. Fatores como a disponibilidade de opioides e drogas recreativas desempenham um papel importante. Muitas pessoas que lutam contra a dependência não conseguem obter o tratamento necessário, resultando em consequências trágicas. Essa situação exige o apoio das comunidades e a melhoria das iniciativas de saúde para informar a população sobre os perigos do uso de drogas. Trabalhando juntos, podemos aumentar a conscientização, reduzir o estigma e fornecer recursos para aqueles que precisam. Quais passos podemos dar para mudar essa situação e prevenir futuras tragédias? Você pode se surpreender. A lâmpada eterna de Livermore. Uma maravilha da engenharia, essa lâmpada brilha sem parar desde 1901. Ela está localizada no Corpo de Bombeiros de Livermore, na Califórnia, e se tornou um símbolo de resistência e durabilidade. Imagine uma lâmpada que não queimou por mais de 100 anos. Inicialmente foi pensada como uma solução temporária para a iluminação, mas de alguma forma conseguiu superar todos os obstáculos e continua a brilhar sem falhas. A lâmpada foi criada pela empresa Shelby Electric e utiliza um filamento de carbono, cuja tecnologia era bastante avançada para a sua época. Ao longo dos anos, milhares de visitantes se maravilharam com essa lâmpada, admirando sua capacidade de iluminar, enquanto muitas outras já se apagaram. Cuidar da lâmpada requer manuseio cuidadoso, e apenas pequenos ajustes são necessários para que funcione sem problemas. Hoje, a lâmpada eterna de Livermore serve não apenas como um artefato histórico, mas também como um lembrete do gênio humano e do potencial para inovações. Quantas outras invenções poderiam durar tanto tempo? Um fato interessante sobre batatas espaciais.
A primeira hortaliça cultivada no espaço foi a batata, e não alface ou cenoura, como se poderia imaginar. Em 1995, a NASA deu um grande passo ao lançar o experimento VEG, que investigava como as plantas crescem em gravidade zero. Os pesquisadores descobriram que a batata se adaptou surpreendentemente bem às condições extremas do espaço, mostrando sua incrível resistência e potencial de crescimento. Cultivar alimentos no espaço é crucial para missões de longa duração, como viagens a Marte, onde os astronautas precisarão de produtos frescos para viver normalmente. A batata não só fornece os nutrientes necessários, mas também apoia a ideia de uma existência sustentável longe da Terra. Graças a esses experimentos, a NASA abriu caminho para o futuro da agricultura no espaço. Imagine saborear uma batata assada em Marte um dia. Que incrível, não é? Prepare-se para surpresas na Ártica. Esta declaração chocante destaca as crescentes tensões esperadas na região devido às mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas, o gelo derrete, abrindo novas rotas marítimas e recursos valiosos, como petróleo e minerais. Países como Rússia, Canadá e Ucrânia estão de olho nessa região, o que pode levar a disputas sobre territórios e recursos. A Ártica, frequentemente considerada uma natureza intocada, está se tornando um ponto quente de conflito geopolítico. Há preocupações sobre o impacto ambiental com o aumento da atividade industrial, e as comunidades locais temem perder seu modo de vida. No vídeo a seguir, especialistas vão explorar muitos fatos surpreendentes relacionados a essa questão e as possíveis consequências para a política mundial. Compreender esses eventos é crucial, pois podem mudar as relações internacionais e influenciar o comportamento dos países nesse ambiente frágil. Estamos prontos para este conflito gelado? E se eu te disser que as bruxas não foram queimadas em Salem? Os julgamentos das bruxas em Salem, no final dos anos 1600, são frequentemente lembrados por causa das histórias sensacionalistas sobre mulheres queimadas na fogueira. No entanto, isso é um mito. Na verdade, a maioria das acusadas foi enforcada e apenas algumas morreram por outros motivos ou foram presas. Este capítulo sombrio da história americana mostra como o medo e as superstições podem levar as pessoas a tomar decisões trágicas. Os processos, alimentados pela paranoia, religião e conflitos sociais, resultaram na condenação de mais de 200 pessoas, a maioria mulheres. É importante entender a verdade sobre esses eventos, pois eles refletem os perigos da histeria coletiva e da injustiça. Portanto, da próxima vez que você ouvir a expressão julgamentos das bruxas, lembre-se de que foram enforcamentos e não queimaduras que marcaram esse momento, lembrando-nos da importância da razão e da justiça na sociedade. E se eu disser que podemos ter bilhões de vizinhos? Cientistas acreditam que na nossa galáxia, a Via Láctea, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra. É um número impressionante, não é? Quando os astrônomos olham para o céu à noite, eles veem estrelas, mas muitas dessas estrelas podem ter planetas como o nosso. Esses planetas estão na chamada zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida. A busca por esses planetas é apoiada por potentes telescópios e avanços tecnológicos, como o telescópio espacial Kepler, que já descobriu milhares de exoplanetas. Imagine a possibilidade de vida além da Terra. Explorar e entender esses mundos distantes pode responder a perguntas profundas sobre nossa existência. Estamos sozinhos no universo ou fazemos parte de uma rica tapeçaria de vida? O potencial é simplesmente impressionante. E se eu disser que a arte pode quebrar recordes? A pintura Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, não é apenas uma obra de arte. Ela se tornou a pintura mais cara já vendida, alcançando impressionantes 450 milhões de dólares. Esse valor supera o custo de alguns iates luxuosos e pode competir com os orçamentos anuais de pequenos países. O enorme valor atribuído a obras-primas como essa mostra nosso fascínio pela história e cultura. Salvator Mundi retrata Jesus Cristo segurando um globo de cristal, simbolizando mistério e fé. Sua jornada de uma obra esquecida até o centro de leilões demonstra como a percepção da arte muda ao longo do tempo, muitas vezes influenciada por colecionadores e tendências de mercado. A venda não apenas atraiu atenção mundial, mas também gerou discussões sobre o futuro dos investimentos em arte. O que você acha que impulsiona esses preços incríveis? Você ouviu falar da estrela extrema em Grgy Bessie?
Em 2007, astrônomos fizeram uma descoberta incrível que chamou a atenção dos amantes da astronomia. Uma estrela em Gurgibesse, famosa por sua temperatura extraordinária. Não é apenas uma estrela, sua temperatura é muito mais alta do que a do nosso Sol. Essas descobertas nos lembram o quão vasto e misterioso é o nosso universo. Enquanto os cientistas continuam a explorar o espaço, eles encontram novos mundos e fenômenos que desafiam nossas ideias sobre astrofísica. As condições extremas da estrela em Gurgibesse não só despertam curiosidade, mas também oferecem pistas sobre a formação de estrelas e seus ciclos de vida. Cada descoberta adiciona um novo detalhe ao quebra-cabeça de como o universo funciona. Com a melhoria dos telescópios e tecnologias, podemos esperar ainda mais descobertas surpreendentes que podem mudar nossa visão do céu noturno. Que outras maravilhas nos aguardam para serem descobertas? E se eu disser que você come cabelo humano? É verdade. Em média, uma pessoa consome cerca de 12 fios de cabelo humano por ano, especialmente ao comer fast food. Essa estatística pode chocar, mas está relacionada às práticas de higiene na preparação dos alimentos. O fast food é frequentemente preparado em grandes quantidades, e normas sanitárias rigorosas podem ser, às vezes, ignoradas. Os cabelos podem acabar na comida durante o preparo, devido à cozinha movimentada ou à falta de redes para cabelos. Embora não seja agradável pensar nisso, nossos corpos geralmente conseguem lidar com pequenas quantidades de contaminantes sem causar danos sérios. A principal lição: fique atento à origem da sua comida. Optar por pratos feitos na hora ou cozinhar em casa pode ajudar a minimizar essas situações desagradáveis. Então, da próxima vez que você pegar um hambúrguer para levar, pense sobre o caminho que ele percorreu até o seu prato. Com que frequência você se pergunta o que realmente está na sua comida? Você sabia que as montanhas russas surgiram na Rússia? Pode parecer surpreendente, mas essas atrações emocionantes que adoramos hoje têm raízes que remontam ao século XVII na Rússia. Naquela época, aventureiros ousados deslizavam por rampas de madeira congeladas, usando dispositivos simples como tapetes de palha ou blocos de gelo. Essas atrações primitivas aproveitavam a força da gravidade, criando uma sensação de velocidade sem nenhuma medida de segurança moderna. Imagine uma paisagem congelada, com multidões animadas, reunidas para ver os corajosos deslizando para baixo, gritando de alegria e medo. Embora não houvesse medidas de segurança, a emoção da descida era tão intensa que inspirou a criação das sofisticadas montanhas russas que conhecemos hoje. Não é incrível como um simples deslizamento de gelo se transformou em maravilhas de alta velocidade e cheias de loopings? Essa trajetória das encostas congeladas para os trilhos de aço demonstra nosso amor por aventuras e inovações. Prepare-se para se surpreender com o arco-íris completo. A maioria das pessoas imagina arcos-íris como belas curvas no céu, mas você sabia que eles na verdade formam círculos completos? Esse fenômeno mágico acontece quando a luz do sol se refrata, reflete e se dispersa através das gotas de água no ar. Da Terra, vemos apenas a metade superior do círculo, mas se você subir em um lugar alto, como um prédio ou uma montanha, pode ver o círculo inteiro. Além disso, existem arcos-íris secundários que aparecem fora do arco principal. Esses arcos-íris mais fracos surgem quando a luz do sol se reflete 2 vezes dentro das gotas de água, criando uma sequência de cores impressionante, mas invertida, do vermelho ao violeta. Então, da próxima vez que você ver um arco-íris, lembre-se de que há muito mais interessante escondido atrás de sua curva. Você sabe o que torna a experiência em Lençóis Maranhenses única? Apesar do nome deserto, o Parque Nacional Lençóis Maranhenses no Brasil não é seco de jeito nenhum. Este incrível parque surpreende os visitantes com suas paisagens vibrantes, especialmente na temporada de chuvas. Em vez de areias infinitas, você encontrará dunas brancas que se transformam em lagoas deslumbrantes com águas cristalinas. As chuvas são generosas, criando um contraste mágico entre a areia clara e as águas azuis, tornando este lugar um verdadeiro milagre ecológico. A vida selvagem prospera nesse ambiente. Pássaros voam no céu e peixes nadam nas lagoas. Os aventureiros podem explorar essa paisagem surreal, nadando, caminhando e fotografando. Então, se você acha que desertos são sempre quentes e secos, pense novamente. Lençóis Maranhenses desafia essa ideia, mostrando a beleza da natureza de uma forma inesperada.
Você já viu um deserto com lagoas impressionantes? Você sabia que seu corpo produz saliva suficiente para 50 banhos? Ao longo da vida, seu incrível corpo gera uma quantidade enorme de saliva, suficiente para encher não uma, mas 50 banheiras. A saliva desempenha um papel importante na sua saúde. Não é apenas um líquido. Ela atua como um lubrificante natural, facilitando a mastigação e a deglutição dos alimentos. Além disso, a saliva contém enzimas que iniciam o processo de digestão já na boca. Quando você saboreia seu lanche favorito, a saliva ajuda a quebrar os alimentos, permitindo que seu corpo absorva os nutrientes de forma mais eficiente. E não para por aí. A saliva também mantém a umidade na boca, evitando a secura e o desconforto. Esse líquido vital ajuda a remover restos de comida e neutraliza os ácidos nocivos produzidos pelas bactérias na sua boca, reduzindo o risco de cáries e doenças gengivais. Apesar de sua importância, a saliva muitas vezes passa despercebida nas conversas sobre saúde. Na próxima vez que você beber água ou desfrutar de uma refeição, lembre-se de como seus fluidos trabalham juntos para manter sua saúde e conforto. Que outras maravilhas seu corpo esconde? Incrível, mas essa ovelha produziu 42 quilos de lã. Chris, uma ovelha da Austrália, se tornou uma sensação quando sua incrível colheita de lã chamou a atenção de todos. Depois de vários anos sem ser tosquiado, a lã de Chris cresceu em uma massa impressionante, pesando quase 43 quilos. Essa transformação não afetou apenas sua aparência. Para garantir a segurança e o conforto de Chris, foi realizada uma cuidadosa tosquia sob anestesia. Esse evento destacou como os animais podem sofrer com a negligência, já que muitas ovelhas precisam de tosquia regular para manter a saúde e o bem-estar. Após a tosquia, Chris não só parecia diferente, mas também se tornou mais ativo e enérgico. Defensores dos direitos dos animais até comentaram que a história de Chris aumenta a conscientização sobre a importância dos cuidados adequados com as ovelhas. Então, o que podemos aprender com a aventura peluda de Chris? Sua história ressalta a necessidade de cuidar de nossos amigos animais e mostra o quão incríveis eles podem ser quando recebem um pouco de atenção. Você já parou para pensar em como o papel foi criado? É incrível, mas na história, roupas velhas tiveram um papel importante na sua produção. Na Europa, o papel antigo era frequentemente feito de trapos de linho e algodão reciclados. Esse processo de reciclagem não era apenas inovador, mas também necessário, especialmente em tempos de guerra, quando havia escassez de tecido novo. Em vez de jogar fora as roupas desgastadas, as pessoas as coletavam, reciclavam em massa e criavam novas folhas de papel. Essa prática não só atendia à crescente demanda por papel, mas também reduzia o desperdício, mostrando uma abordagem inteligente na gestão de recursos. Assim, o que um dia foi roupa, ganhou uma nova vida como meio de escrita, arte e comunicação. Portanto, toda vez que você pega uma folha de papel, pode valorizar sua jornada, de uma camisa velha a uma parte da história. Não é incrível? Você não vai acreditar no que dizem sobre a batata roxa. Esses tubérculos vibrantes não só são bonitos, mas também cheios de poderosos antioxidantes. A batata, muitas vezes vista como um alimento simples, vem em várias cores, mas as variedades roxas e vermelhas se destacam especialmente. As cores profundas indicam a presença de antocianinas, antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo em nosso corpo. Isso é importante, pois o estresse oxidativo pode levar a vários problemas de saúde, incluindo envelhecimento e doenças crônicas. Além de suas propriedades benéficas, a batata roxa é muito versátil. Pode ser assada, transformada em purê ou até mesmo frita para fazer batatas fritas coloridas. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere comprar batatas roxas ou vermelhas. Elas não só vão adicionar cores vibrantes à sua mesa, mas também podem melhorar sua saúde de uma forma deliciosa. Você não está curioso para experimentar esses super tubérculos? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona as soluções energéticas do futuro? Na Mongólia Interior, na China, foi descoberta uma grande reserva de tório, e essa descoberta pode mudar tudo para a energia nuclear. O tório, um mineral menos conhecido, na verdade é mais abundante e eficiente do que o urânio, que é o combustível padrão para reatores nucleares. Com quase 1 milhão de toneladas estimadas no subsolo, esse tório pode fornecer energia para reatores por incríveis 60 mil anos. Ao contrário do urânio, o tório é menos tóxico e produz menos resíduos radioativos de longa duração, tornando-se uma alternativa mais segura para as necessidades energéticas do nosso planeta.
Cientistas e pesquisadores estão empolgados com essa descoberta, pois ela abre portas para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, que podem ajudar a reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. Imagine usarmos tório para alimentar nossas casas e indústrias, reduzindo significativamente a poluição. Enquanto o mundo busca soluções inovadoras para combater as mudanças climáticas, o potencial do tório pode desempenhar um papel fundamental na formação de um futuro energético mais brilhante. Quais desafios e benefícios surgirão à medida que exploramos essa nova fronteira energética? Acredite ou não, o nojo é um instinto de sobrevivência. Essa emoção poderosa não é apenas uma reação a algo desagradável. O nojo desempenha um papel importante em nos proteger de danos. Ele nos ajuda a evitar alimentos estragados, substâncias perigosas e até situações sociais que podem causar doenças. Quando encontramos algo repulsivo, como comida podre ou um cheiro ruim, nosso cérebro ativa o nojo para nos manter afastados. Essa reação remonta aos nossos ancestrais, que dependiam dela para manter a saúde e a segurança contra toxinas ou organismos nocivos. Curiosamente, o nojo também está ligado à nossa vida social, influenciando nossa percepção de comportamentos e aparências que consideramos repulsivos. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de nojo, lembre-se de que isso é mais do que apenas uma aversão intensa. Ajudou a humanidade a sobreviver por milhares de anos, não é incrível? Difícil de acreditar, mas o perfeccionismo leva à procrastinação. Muitas pessoas não percebem que esses dois hábitos estão interligados. A procrastinação geralmente acontece quando as pessoas temem não conseguir fazer uma tarefa de forma perfeita. Por exemplo, imagine alguém que ama dançar, mas hesita em ir a uma festa porque tem medo de que seus movimentos não impressionem os outros. Esse medo pode impedi-lo de se divertir. Da mesma forma, ao enfrentar um projeto ou tarefa, os perfeccionistas podem adiar o início porque querem que tudo esteja perfeito desde o começo. Isso cria um ciclo de procrastinação, crescente ansiedade e, no final, torna mais difícil alcançar os objetivos. Compreender essa conexão pode nos ajudar a quebrar esse ciclo. Ao aceitar que erros são normais, podemos começar a realizar tarefas sem o peso da necessidade de sermos perfeitos. Então, como superar esse obstáculo? Você sabia que há mais museus do que fast foods? Nos Estados Unidos, existem mais de 35 mil museus, superando o total de restaurantes McDonald's e Starbucks. Com cerca de 14 mil McDonald's e 16 mil Starbucks, essas famosas redes de fast food não se comparam ao rico legado da criatividade e história humana que os museus oferecem. Desde arte até ciência, história e cultura, cada museu conta histórias únicas e proporciona novas experiências. Seja um esqueleto de dinossauro ou artefatos antigos, visitantes de todas as idades podem aproveitar exposições fascinantes e aprender algo novo. Essa quantidade de museus reflete o desejo da América de preservar e compartilhar conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em almoçar, considere visitar o museu mais próximo. Que descobertas incríveis estão te esperando? Explore seu museu local e veja por si mesmo. Você já se perguntou por que o espaço é silencioso? Nos vastos espaços do cosmos não há som. Esse fato surpreendente se explica pela natureza do som. As ondas sonoras precisam de um meio, como ar, água ou sólidos, para se propagar. No vácuo, como no espaço aberto, não há ar ou materiais que possam transmitir essas vibrações, resultando em total silêncio. Muitos filmes de ficção científica retratam batalhas épicas no espaço com motores rugindo e explosões, mas, na verdade, esses confrontos seriam completamente silenciosos. Imagine astronautas flutuando nesse vazio silencioso. Eles não ouviriam nada, mesmo que sua nave estivesse em apuros. O universo, embora cheio de fenômenos incríveis, não produz os sons que muitas vezes consideramos normais na Terra. Em vez disso, cientistas experientes usam sensores e equipamentos modernos para captar as vibrações dos corpos celestes e transformá-las em dados que podemos entender. Esse silêncio único pode ser inquietante, mas é uma parte fundamental do que torna o espaço tão misterioso e fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a um filme espacial, lembre-se, quando se trata de som, é tudo ficção. Difícil de acreditar, mas carros solares realmente podem competir. O Tokai Challenger é um carro solar revolucionário que demonstra o incrível potencial da energia limpa. Ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade Tokai.
e várias das principais montadoras do Japão, projetado para usar a energia solar de forma eficiente. Com seu design elegante e tecnologia avançada, o Tokai Challenger pode atingir uma impressionante velocidade média de 100 km por hora, totalmente movido à energia solar. Essa velocidade não apenas mostra as possibilidades da energia renovável, mas também abre caminho para futuros veículos que podem mudar nossa visão sobre transporte. À medida que as mudanças climáticas continuam a ameaçar nosso planeta, inovações como o Tokai Challenger provam que podemos criar alternativas sustentáveis. Imagine um mundo onde carros solares são comuns em nossas estradas. Qual seria o impacto na qualidade do ar e em nossa dependência de combustíveis fósseis? Muitos não sabem, mas os rios podem ser vermelhos. O Rio Tinto, em Huelva, Espanha, é famoso pela sua cor vermelha intensa, resultado do alto teor de metais pesados e acidez. Essa cor incomum vem de minerais ricos em enxofre, que criam um ambiente hostil. No entanto, apesar dessas condições extremas, o Rio Tinto abriga extremófilos, micro-organismos que se adaptaram a viver onde a maioria dos seres não sobrevive. Esses pequenos sobreviventes encontram maneiras de prosperar no ambiente severo do rio, mostrando a incrível resistência da natureza. A química única do rio não só o torna impressionante, mas também um tema interessante para cientistas que estudam a vida em condições extremas. Você já viu um rio que parece saído de um filme de ficção científica? Você não vai acreditar como as cheerleaders aumentam a produtividade na tecnologia. Na China, uma empresa inovadora de tecnologia encontrou uma maneira interessante de manter a motivação de seus programadores, que são em sua maioria homens. Eles contrataram cheerleaders. Esse enfoque único, segundo o gerente de recursos humanos, visa melhorar o ambiente de trabalho para aqueles que frequentemente têm dificuldades de comunicação. A presença de mulheres alegres e energéticas inspira os programadores, ajudando a quebrar a monotonia das longas sessões de codificação. Com seus sorrisos brilhantes e apresentações dinâmicas, as cheerleaders não apenas elevam o moral, mas também criam uma cultura corporativa mais vibrante. Essa estratégia não convencional levanta questões sobre o que motiva os trabalhadores na área de tecnologia e como as empresas podem encontrar maneiras criativas de aumentar a produtividade. Será que essa tendência de usar cheerleaders nas empresas de tecnologia se tornará mais comum? Parece que a combinação de alegria e programação pode levar a resultados inesperados. Você consegue imaginar música sem ressonância? Esse fenômeno incrível é fundamental para o funcionamento dos instrumentos musicais. Quando um instrumento toca uma nota, ele vibra em frequências específicas. Essas frequências podem ressoar com algumas partes do instrumento, amplificando certas notas e enfraquecendo outras. É por isso que um violino soa diferente de um piano, mesmo quando tocam a mesma nota. Esse princípio de ressonância também é importante fora da música. Engenheiros e arquitetos precisam considerar a ressonância em seus projetos, especialmente em estruturas como pontes. Se certas frequências coincidirem com a ressonância natural da ponte, isso pode causar vibrações perigosas e até desastres catastróficos. Portanto, seja uma bela melodia ou uma ponte resistente, entender a ressonância nos ajuda a criar harmonia, tanto na arte quanto na engenharia. Não é incrível como um conceito tão fundamental impacta muitos aspectos da vida? Você acredita que o Aerosmith ganhou milhões com o Guitar Hero? Essa banda icônica, famosa por seus clássicos do rock, arrecadou mais com o jogo Guitar Hero Aerosmith do que com todos os seus álbuns juntos. Lançado em 2008, o jogo permitiu que os jogadores tocassem as músicas mais conhecidas do Aerosmith, atraindo uma nova geração de fãs. A experiência interativa cativou tanto os gamers quanto os amantes do rock, apresentando a música da banda de uma forma divertida e empolgante. Em vez de apenas ouvir suas faixas, os jogadores podiam tocá-las, dando nova energia a clássicos amados. Essa mudança na forma de consumir música destacou as transformações na indústria musical, onde as vendas tradicionais de álbuns estão sendo superadas por plataformas digitais e experiências interativas. O sucesso do Aerosmith com o Guitar Hero também abriu portas para outros artistas explorarem oportunidades semelhantes, mostrando que, às vezes, música e jogos podem se cruzar de maneiras surpreendentes. Quem diria que um videogame poderia se tornar um empreendimento tão lucrativo para uma banda de rock lendária?
E se eu te disser que as bruxas causaram pânico em 1487? O Maleus Maleficarum era um guia oficial que definia como as caçadas às bruxas eram realizadas naquela época. Cheia de afirmações estranhas e assustadoras, este livro dizia que uma mulher que não chorasse no tribunal era culpada de feitiçaria. Imagine o medo e a paranoia que levavam as comunidades a agir de forma tão extrema. O guia também afirmava que as bruxas podiam roubar órgãos genitais masculinos e escondê-los em caixas mágicas, um medo que provavelmente alimentou muitas acusações absurdas. Este capítulo sombrio da história ilustra como superstições podem levar a graves injustiças e consequências terríveis. Com a falta de compreensão da ciência ou da psicologia, as pessoas recorriam a essas ideias absurdas para explicar o que não conseguiam entender. O Maleus Maleficarum serve como um lembrete de como a desinformação pode sair do controle, deixando um impacto duradouro na sociedade. Algo assim poderia acontecer hoje. Você não vai acreditar no que está acontecendo com a posse de armas na América. Os Estados Unidos se destacam como o país com o maior índice de posse de armas civis no mundo, com impressionantes 88,8 armas para cada 100 pessoas. Isso significa que quase todo mundo possui uma arma, mesmo considerando bebês e aqueles que não têm armas de fogo. O alto nível de posse de armas pode ser explicado por uma combinação de fatores culturais, contexto histórico e direitos constitucionais. A segunda emenda da Constituição dos Pechenewa tem sido um símbolo para os amantes de armas, reforçando a crença de que a posse de armas de fogo é um direito pessoal. Compreender esse fenômeno ajuda a entender os debates atuais sobre controle de armas, segurança e liberdades individuais na América. Com uma quantidade tão significativa de armas em circulação, as discussões sobre posse responsável e seu impacto na sociedade se tornam mais importantes do que nunca. O que esse alto nível de posse significa para os americanos hoje? Prepare-se para nomes divertidos de rotas de escalada. O bouldering, onde os atletas escalam sem cordas, não é apenas sobre força física, também traz humor e criatividade para o esporte. Os escaladores frequentemente encontram rotas com nomes peculiares, como Yeti Empoleirado ou Macaco Bravo. Esses nomes inusitados refletem o espírito brincalhão da comunidade de escaladores e ajudam a memorizar cada desafio. Muitos escaladores adoram compartilhar histórias sobre esses nomes marcantes, tornando o esporte mais acessível e divertido. Essa abordagem leve ajuda a aliviar a tensão, especialmente em subidas difíceis. Enquanto os atletas se concentram em suas habilidades físicas, os nomes engraçados lembram que o bouldering não é apenas uma competição, mas também a diversão da aventura. Quem sabe, na próxima vez que você subir uma parede, você encontre um nome de rota que te faça sorrir enquanto ultrapassa seus limites. Já pensou por que parar de fumar traz prazer? Assim que você para de fumar, seu corpo começa uma incrível recuperação quase imediatamente. Em apenas 2 dias, você notará uma grande melhora no paladar e no olfato. Isso acontece porque a nicotina da cigarro, com o tempo, diminui essas sensações. Quando você para de fumar, suas papilas gustativas começam a se recuperar e seu olfato fica mais aguçado. Imagine como é desfrutar dos sabores intensos dos seus pratos favoritos ou sentir o aroma de flores frescas como nunca antes. Tudo ao seu redor se enche de sensações vibrantes. Essa rápida recuperação se torna um forte incentivo para muitos que tentam parar de fumar. Ao deixar os cigarros, você não só melhora sua saúde, mas também enriquece suas experiências diárias, com comidas saborosas e aromas cativantes. Então, por que não aceitar a mudança e redescobrir o mundo ao seu redor? Você já percebeu um cheiro estranho na urina depois de comer aspargo? Esse fenômeno curioso acontece por causa de substâncias químicas específicas, como o ácido aspartico, que se decompõe em compostos que contêm enxofre durante a digestão. É isso que cria esse cheiro característico. Curiosamente, nem todos conseguem senti-lo. A capacidade de perceber esse aroma depende da genética. Algumas pessoas têm um gene que permite perceber esses cheiros, enquanto outras não. É um exemplo fascinante de como nossos corpos e genes influenciam nossas sensações. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato de aspargo assado, preste atenção. Você sente esse cheiro forte ou não? Tudo depende da química do seu corpo e da sua predisposição genética única. Você sabia que a Mahabharata é tão longa?
Este incrível épico contém mais de 100 mil versos, tornando-se uma das obras literárias mais longas da história. Para comparação, os conhecidos épicos gregos, a Ilíada e a Odisseia, são significativamente mais curtos juntos. Essa imensa extensão não é apenas um fato curioso. Ela traz desafios para historiadores e leitores. Imagine como é difícil compreender uma história tão vasta, cheia de enredos complexos, muitos personagens e profundas ideias filosóficas. Os estudiosos frequentemente precisam lidar com diferentes versões e traduções, o que complica a tarefa de transmitir a essência deste texto antigo. Para os leitores, especialmente aqueles que estão conhecendo a Mahabharata pela primeira vez, isso pode parecer esmagador. No entanto, o épico oferece lições profundas sobre dever, moralidade e as complexidades da natureza humana. Portanto, ao mergulhar nas páginas desta obra clássica ou simplesmente admirar sua magnitude, a Mahabharata realmente cativa aqueles que buscam explorar suas profundezas. Você sabia que a odontofobia pode afetar a saúde dos seus dentes? Esse medo específico de dentistas muitas vezes causa grande ansiedade antes das consultas. Imagine o pavor que você sente só de pensar na cadeira do dentista. Para muitos, esse medo vem de experiências negativas passadas ou do receio da dor das intervenções. Como resultado, pessoas com odontofobia podem evitar completamente ir ao dentista, o que leva a cáries não tratadas ou doenças gengivais. É um ciclo vicioso. Ao evitar o dentista, você acha que está resolvendo o problema do medo, mas, na verdade, está piorando a saúde bucal. É importante aumentar a conscientização sobre a odontofobia para incentivar os afetados a buscar ajuda e enfrentar seu medo. Métodos como terapia cognitivo-comportamental ou até sedação podem reduzir significativamente a ansiedade e tornar as visitas ao dentista mais suportáveis. Então, se você ou alguém que você conhece enfrenta esse medo, lembre-se de que você não está sozinho e há maneiras de superá-lo. Muitos não sabem, mas James Cameron arriscou. Essa decisão inesperada teve seus detalhes. Ele queria dirigir o filme pessoalmente. No início dos anos 1980, Cameron era um diretor iniciante com uma visão revolucionária para um filme de ficção científica, que no final mudou o gênero. Em vez de exigir um grande pagamento antecipado, ele acreditava tanto em suas habilidades que aceitou um pagamento simbólico em troca do controle criativo. Esse risco valeu a pena. Lançado em 1984, O Exterminador do Futuro não só lançou a carreira de Cameron, mas também apresentou ao público um personagem icônico, o implacável assassino cibernético. O sucesso do filme levou à criação de uma franquia, que incluiu várias sequências, quadrinhos e até videogames, influenciando muitos outros filmes e diretores. A estratégia de Cameron mostra como a autoconfiança pode abrir portas incríveis. Você pode acreditar o quão longe os computadores chegaram. Antigamente, os computadores eram máquinas enormes que ocupavam salas inteiras para fazer cálculos simples. Esses gigantes da tecnologia são muito diferentes dos modernos smartphones elegantes, que cabem facilmente no bolso. Na verdade, a potência de um smartphone atual é maior do que a dos computadores que a NASA usou durante a missão à Lua em 1969. Naquela época, os astronautas dependiam de máquinas que ocupavam muito espaço para se orientar no espaço, enquanto agora temos dispositivos em mãos que superam em muito suas capacidades. A evolução de computadores do tamanho de uma sala para dispositivos portáteis mostra como a tecnologia avança rapidamente, tornando os cálculos acessíveis e eficientes. É impressionante pensar que com apenas alguns toques na tela sensível ao toque, podemos obter informações, nos comunicar instantaneamente e até explorar o universo diretamente de nossos telefones. O que você acha que o futuro reserva para os computadores? Imagine paisagens deslumbrantes onde rios encontram o mar. Os rios da Escócia formam lindas baías chamadas firths, onde as águas doces se misturam com o oceano. Esses incríveis firths, como o famoso Firth of Forth e o Firth of Clyde, trazem um charme especial às paisagens escocesas. Ao viajar pelo país, você verá como cada rio corre para a baía, cercada por colinas e majestosos castelos. É um espetáculo para os olhos. Essas características geográficas também abrigam uma rica flora e fauna. A combinação de rios, mar e as mágicas paisagens escocesas cria uma experiência única. Imagine-se em cima das muralhas de um castelo, ouvindo o som das ondas lá embaixo e vendo um rio serpenteando pela vegetação.
A beleza da Escócia realmente encanta todos que a visitam, tornando-a um destino popular para amantes da natureza e da história. Então, seja você caminhando pelas Highlands ou desfrutando de um passeio tranquilo ao longo da costa, os Firths nos lembram como a natureza e a história se conectam de maneira mágica. Você consegue imaginar o vidro fluindo como um líquido? Essa característica surpreendente se deve ao fato de que o vidro é, na verdade, um sólido amorfo. Diferente da maioria dos sólidos, que tem uma estrutura cristalina organizada, o vidro não possui essa organização, o que lhe confere algumas propriedades semelhantes às de um líquido. Com o tempo, especialmente em janelas de vidro antigas, isso pode levar a uma observação interessante. O vidro geralmente é mais grosso na parte de baixo do que na parte de cima. Você pode pensar que isso é resultado de uma má fabricação, mas na verdade é apenas o efeito da gravidade sobre o material ao longo dos anos. À medida que o vidro flui lentamente, ele se acomoda e muda de forma, resultando em variações interessantes na espessura. Esse comportamento único desafia nossa compreensão dos sólidos e líquidos, lembrando-nos de que a natureza muitas vezes nos surpreende de maneiras que contradizem nossas expectativas. Então, da próxima vez que você admirar uma janela clássica, lembre-se: você está olhando para um material incrível que é mais dinâmico do que parece. O que realmente acontece quando você respira em Marte? Marte tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono, o que torna a respiração impossível para os humanos. Cerca de 96% da atmosfera é dióxido de carbono, enquanto a quantidade de oxigênio é mínima, tornando difícil a sobrevivência dos pesquisadores sem equipamentos especiais. A falta de ar respirável cria sérios problemas para futuras missões em Marte, onde os astronautas podem enfrentar perigos tanto das condições adversas quanto das limitações de resgate. Além disso, a atmosfera fina provoca grandes variações de temperatura, e em alguns lugares, a temperatura cai para níveis extremamente baixos. Enquanto planejamos possíveis expedições humanas ao planeta vermelho, os cientistas estão apressados em desenvolver tecnologias que possam criar condições habitáveis ou fornecer sistemas de suporte à vida eficazes. Compreender como superar essas barreiras atmosféricas é crucial se algum dia quisermos pisar em Marte. Você já se perguntou por que acontecem acidentes em escadas rolantes? A cada ano, cerca de 10.000 pessoas no CCACUCA se machucam em escadas rolantes, resultando em visitas a prontos socorros, segundo dados da Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor do Zeplex. Embora sejam convenientes, as escadas rolantes podem ser perigosas se os usuários não tiverem cuidado. As principais causas desses acidentes são tropeços devido a degraus mal conservados, cargas pesadas que desequilibram e roupas soltas, ou cadarços que podem ficar presos. Crianças e idosos são especialmente vulneráveis e frequentemente precisam de atenção extra nessas escadas em movimento. Para minimizar os riscos, é importante prestar atenção aos passos, segurar o corrimão e evitar distrações, como enviar mensagens durante o trajeto. Quando todos seguem as medidas de segurança, podemos usar essas maravilhas mecânicas sem problemas, mas que outras precauções devemos tomar para evitar lesões? Você sabia que o corpo humano médio contém cerca de 12,6 kg de carbono? Isso representa aproximadamente 18% do seu peso total. Para ter uma ideia, esse carbono seria suficiente para fazer cerca de 900 lápis. O carbono é um elemento importante que desempenha um papel fundamental em nosso organismo. Ele está presente em proteínas, gorduras e carboidratos, que são os blocos de construção das nossas células. Esse elemento é essencial não apenas para nós, ele também é a base da vida na natureza. Nossos corpos funcionam como pequenas fábricas, constantemente utilizando e reciclando carbono para manter as células e nosso funcionamento. Então, da próxima vez que você pegar um lápis, lembre-se de que ele representa uma pequena parte do que faz de você quem você é. Não é incrível? Acredite ou não, sorrir melhora a saúde da sua pele. Sorrir não só levanta o ânimo, mas também faz sua pele parecer mais jovem e fresca. Quando você sorri, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Essa reação biológica não só melhora o humor, mas também ajuda na circulação sanguínea. Uma circulação melhor significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às células da pele, ajudando-as a se recuperar e a se manter saudáveis. Além disso, sorrir reduz o estresse, o que é importante, pois altos níveis de estresse podem causar envelhecimento precoce e rugas.
Então, simplesmente mantendo uma atitude positiva e compartilhando um sorriso, você pode proteger sua pele e até evitar aquelas rugas indesejadas. Quem diria que um simples sorriso poderia ter benefícios estéticos tão poderosos? Então, sorria, mostre seus dentes brancos e ajude sua pele a brilhar. Que tal sorrir para alguém hoje? Imagine que você está digitando com um teclado com tela sensível ao toque. Este design inovador inclui uma tela sensível ao toque diretamente no seu teclado, que funciona como um mini monitor. Você pode ver seus atalhos favoritos, imagens ou comandos especiais sem precisar mudar de janela no computador. Pense em quantas vezes trocamos entre abas ou programas enquanto trabalhamos. Com esse teclado de dupla função, tudo o que você precisa está sempre à mão. Essa tecnologia não só aumenta a produtividade, mas também facilita a multitarefa. Para os gamers, pode mostrar dados importantes ou itens do inventário, sem interromper o jogo. Além disso, artistas podem usar a tela sensível ao toque para acessar rapidamente ferramentas ou paletas de cores, permitindo um fluxo criativo contínuo. Quando você está digitando um documento longo ou editando fotos, ter informações importantes à vista pode economizar tempo e melhorar a concentração. Com o aumento do número de pessoas trabalhando remotamente e se dedicando à criatividade digital, a demanda por ferramentas eficazes, como este teclado com tela sensível ao toque, continua crescendo. Será que este é o futuro da computação personalizada? Acredite ou não, os emojis melhoram nossa comunicação. Esses pequenos ícones coloridos mudaram a forma como nos expressamos em mensagens e redes sociais. A história desses símbolos começa com as primeiras tentativas de usar pontuação para esclarecer o tom e as emoções na escrita. Por exemplo, antes dos emojis, as pessoas usavam sinais de pontuação, como pontos de exclamação ou reticências, para transmitir sarcasmo ou empolgação, mas isso muitas vezes causava mal-entendidos. Os emojis surgiram como uma solução criativa para esses problemas, adicionando um elemento visual que transmite sentimentos instantaneamente, tornando as mensagens mais claras e compreensíveis. Essa evolução da linguagem é surpreendente, mostrando como nossa necessidade de comunicação e a transmissão correta de emoções influenciam nossos estilos de interação. À medida que dependemos cada vez mais de plataformas digitais, essas inovações nos lembram que a linguagem sempre se adapta às nossas necessidades. Você consegue imaginar um mundo sem emojis, onde suas mensagens poderiam ser mal interpretadas? Na próxima vez que você enviar um emoji, lembre-se de que não é apenas um complemento fofo, é parte de uma fascinante jornada linguística. Você sabia que os menores lobos pesam apenas 13 quilos? Esses pequenos cães vivem no Oriente Médio, mostrando a diversidade da família dos lobos. Embora a maioria das pessoas imagine um predador grande e forte ao pensar em lobos, as diferenças entre as espécies são impressionantes. Ao contrário dos pequenos lobos do Oriente Médio, que pesam cerca de 13 quilos, os lobos maiores habitam regiões frias do Canadá, Rússia e Alasca, onde podem pesar até impressionantes 79 quilos. Essa diferença dramática de tamanho não apenas fascina, mas também reflete como os lobos se adaptaram a diferentes condições. Os lobos menores conseguem se mover melhor em terrenos densos, enquanto os maiores são feitos para caçar em vastas áreas nevadas do norte. Não é incrível como a natureza molda esses animais incríveis de acordo com seu habitat? Você sabia que o suco de laranja perde nutrientes rapidamente? O suco de laranja fresco é saboroso e rico em vitamina C, mas tem uma desvantagem oculta. Pesquisas mostram que, após entrar em contato com o ar, a luz ou o calor, esse suco vibrante pode perder até 50% da vitamina C em apenas algumas horas. Isso significa que se você deixar seu copo de suco na mesa ou armazená-lo em um lugar quente, estará perdendo nutrientes importantes. Para aproveitar ao máximo os benefícios para a saúde, é melhor beber o suco de laranja logo após espremê-lo ou abrir a embalagem. Se algum dia você pensar em guardar um pouco para depois, pense 2 vezes. Ao desfrutar do suco de laranja quando ele está fresco, você não só saboreia um gosto incrível, mas também garante que está recebendo todas as vitaminas que ele oferece. Então, vá em frente, beba e aproveite seu suco matinal. Qual a importância de compartilhar um fato favorito? Esse simples ato transforma espectadores passivos em participantes ativos da conversa. Quando as pessoas comentam vídeos, isso cria uma comunidade em torno de interesses e conhecimentos comuns. As plataformas online prosperam com a interação.
E quando os espectadores compartilham seus fatos favoritos, eles não apenas se expressam, mas também inspiram outros a pensar e a aprender. Essa troca pode gerar discussões variadas e até revelar conexões inesperadas entre diferentes temas. Além disso, compartilhar fatos estimula o pensamento crítico e ajuda a consolidar o conhecimento de uma forma envolvente. É impressionante como um pequeno comentário pode desencadear um efeito dominó, levando outros a compartilhar suas ideias ou fatos relacionados. Então, da próxima vez que você assistir a um vídeo, lembre-se de que suas opiniões são importantes e podem ter um grande impacto no diálogo. Que tal dar uma olhada nos comentários e compartilhar algo interessante hoje? Você sabia que o PlayStation quase se tornou um console da Nintendo? No final dos anos 1980, a Sony e a Nintendo se uniram para criar um interessante acessório com CD-ROM para o Super Nintendo. Esse foi um evento importante que poderia ter mudado o mundo dos jogos para sempre. No entanto, durante as negociações, surgiram problemas e a parceria foi desfeita. Em vez de desistir, a Sony decidiu arriscar e entrar sozinha no mercado de consoles. Em 1994, essa ousadia resultou no lançamento do PlayStation, que rapidamente se tornou uma revolução no mundo dos videogames. Com seus gráficos avançados e uma biblioteca diversificada de jogos, o PlayStation conquistou os corações dos gamers ao redor do mundo. Essa reviravolta inesperada na história dos jogos nos lembra como inovações muitas vezes surgem de fracassos. Se a Sony não tivesse escolhido seu próprio caminho, talvez ainda estivéssemos esperando por esse acessório com CD-ROM. Imagine como seria o mundo dos jogos hoje. Teríamos o PlayStation como o conhecemos? Você consegue imaginar a força do jadete? Embora os diamantes frequentemente chamem atenção como o mineral natural mais duro, o jadete possui uma resistência única. Essa pedra durável é conhecida por sua longevidade, tornando-a ideal não apenas para joias magníficas, mas também para ferramentas funcionais ao longo da história. Ao contrário dos diamantes que podem se quebrar com certos impactos, o jadete é capaz de absorver choques sem se romper, o que o torna muito valioso para culturas antigas que fabricavam armas e utensílios com ele. Imagine segurar uma ferramenta de jadete. Ela não só cumprirá uma função prática, mas também terá um apelo estético. Essa característica única se deve à sua composição, que permite que ele se curve levemente sob pressão, sem rachar. Como resultado, o jadete continua a ser um material valorizado hoje, reconhecido pela combinação de beleza e força. Que histórias incríveis essa pedra pode contar! As cometas são realmente tão escuras? É surpreendente, mas as cometas refletem apenas cerca de 4% da luz que recebem, o que as faz parecer bastante apagadas no espaço. Esse baixo nível de reflexão é uma das razões pelas quais esses visitantes celestiais parecem tão escuras e misteriosas enquanto viajam pelo sistema solar. No entanto, quando as cometas se aproximam do Sol, elas começam a exibir caudas brilhantes que podem se estender por milhões de quilômetros. Isso acontece porque o calor do Sol faz com que o núcleo gelado da cometa sublime, liberando gás e poeira que formam a cauda luminosa. É um contraste incrível. O corpo escuro da cometa contra as caudas brilhantes e cintilantes que capturam nossa imaginação. As caudas das cometas podem até mudar de direção, dependendo dos ventos solares, criando um espetáculo impressionante. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma cometa visitando nosso céu, lembre-se de que seu núcleo escuro é apenas uma pequena parte da história, ofuscada pelo magnífico espetáculo que ela cria ao dançar ao redor do Sol. Sim, é verdade. Surpreendentemente, o DNA humano contém cerca de 145 genes que vieram de bactérias, fungos e vírus. Essa descoberta destaca a incrível complexidade do nosso código genético. Em vez de ser uma folha em branco, nosso DNA se assemelha a um mosaico, incorporando pedaços de diferentes organismos. Cientistas acreditam que esses genes emprestados podem ter desempenhado um papel importante em nossa sobrevivência e evolução, ajudando-nos a nos adaptar a condições em mudança e a combater doenças. Por exemplo, alguns desses genes estão envolvidos em processos vitais, como o desenvolvimento celular e as reações imunológicas, mostrando o quão intimamente nossas vidas estão ligadas a essas pequenas formas de vida. O fato de que nosso código genético inclui elementos externos levanta questões fascinantes sobre a natureza da vida. Como esses genes chegaram ao nosso DNA?
Que outros mistérios estão escondidos em nossos genes? Essas pesquisas não apenas iluminam nossa origem, mas também abrem novas possibilidades na medicina e na engenharia genética.